delas. Portanto, antes de mais, queria agradecer a disponibilidade do Pedro Batista para estar aqui hoje, ainda por cima com a diferença de fuso horário e com os compromissos profissionais, porque é sempre complicado arranjar tempo. E obrigado por isso, obrigado por vires aqui partilhares a tua experiência connosco. O Pedro, uma introdução super rápida, porque depois o Pedro vai ter a oportunidade de falar muito mais detalhadamente, mas o Pedro Batista é Product Designer na CVS Health, nos Estados Unidos. Portanto, ele mora em Boston, nos Estados Unidos. E aqui nesta palestra, que é uma coisa que eu pedi, não é uma aula, não é suposto ser uma apresentação muito estruturada. Então, no fundo, o que o Pedro vai falar é um bocadinho da sua experiência, do seu percurso, que já agora é extremamente rico. Portanto, acho que vai ser muito interessante para vocês. É um percurso muito diversificado, tanto em Portugal como nos Estados Unidos. Vai falar de alguns casos, poucos, porque não temos também muito tempo. Para terem uma ideia, eu não fiz as contas, espero não me enganar, mas a experiência, o Pedro tem uma experiência profissional que deve rondar os 15 anos, à volta desse tempo também, mais ou menos, que nós nos conhecemos, acho eu. E, portanto, ficam com uma noção da experiência que ele tem e que uma pequena parte dela irá transmitir aqui. Só uma última nota em termos de funcionamento. Eu pedia-vos para colocarem as questões no final, para agilizarmos um bocadinho a sessão, porque o Pedro portanto, também tem compromissos a seguir, portanto, não queremos estender muito para além da hora. E se calhar facilita tomarem notas das questões que quiserem colocar e depois no final vamos tentar reservar alguns minutos para essas questões e depois podem-nas colocar. Pronto, e acho que passo então a palavra ao Pedro, que deve ter permissão para partilhar o ecrã. Portanto, a partir de agora, o palco Zoom é teu. Obrigado, Jorge. Ok, é com muito prazer que estou aqui. Já há muito tempo que não falo para uma audiência de alunos, mas é com muito gosto que estou aqui. Eu vou então partilhar o meu ecrã. Conseguem ver? Sim. Ok. Pronto, é um grande prazer, de facto, e é uma oportunidade interessante. É óbvio que é sempre complicado começar uma apresentação, mas lembrei-me que, antes de tentarmos um bocado, talvez seja interessante lembro-me de falar um bocadinho do contexto, não é? Onde eu estou. Eu vivo em Boston, que é uma cidade muito interessante. Eu sou nascido no Porto. E lembrei-me que a maior parte das pessoas não sabe, mas isto é provavelmente a cidade mais europeia dos Estados Unidos. E acho que praticamente começou, os ingleses desembarcaram, portanto existe aqui muita cultura europeia, apesar de tudo. Eu lembrei-me de mostrar algumas coisas, por exemplo, eu não sei se vocês conhecem, adeptos de desporto. Eu não sou grande adepto de desporto, mas reconheço que poderá existir algumas equipas que vocês conheçam, os Red Sox, são a equipa de beisebol, os Celtics, basquetebol, que tenho a certeza que toda a gente conhece, pelo menos quase toda a gente, e os Patriots, que são a equipa de futebol americano. Tenho a certeza que vocês conhecem esta marca, a Converse. Originou aqui, ainda tem sede aqui, e o ano passado fui visitar o estúdio deles, tem um estúdio brutal, junto ao Rio, muito fixe. E mais ou menos ao mesmo tempo, isto foi no início do século XX,
E agora a sapatilha da moda também é daqui, é, mesmo de Boston. Isto só para mostrar, existe já alguma história aqui de desenvolvimento de produto e de investigação. Esta é uma marca que tenho a certeza que vocês conhecem, a Gillette. Já vai para mais de 100 anos que estão a tentar resolver o problema de barbear o pessoal, né? Ao mesmo tempo, tem uma grande indústria e tenho a certeza que vocês conhecem escolas como o MIT, Harvard, são tudo, estão meio, têm um forte meio académico, aliado à indústria farmacêutica. Não existe propriamente, é interessante, não existe propriamente uma cultura do design propriamente dita. Provavelmente, se pensar em cidades mais ligadas com uma história mais forte no design, eventualmente pensam em Nova York, Los Angeles, Chicago, mas há de facto muita produção de produto. Pronto, e isto é um bocado o que é Boston. Claro, isto não de forma nenhuma estou aqui a aprofundar, mas é só para tirar um bocadinho o contexto onde é que eu estou. Vim do Porto para aqui. Coisas que eu faço quando não estou a trabalhar. Eu sempre tive um gosto por instalação e site específico, e no passado usava muito tecnologia e posso dar alguns exemplos depois. Mas ultimamente tenho realmente estado interessado em explorar espaços de intervenção na natureza, e uso muito material que me encontrando. Isso é uma coisa que também estou fazendo. E outra das minhas paixões é a produção musical, uma coisa que no fundo está na gênese quase é quase como um catalisador como eu entrei para o design. Pronto, é uma coisa que eu gosto de fazer, ajuda-me a sair um bocadinho fora, às vezes, do trabalho, mas sempre de uma forma muito amadora. Pronto, isto foi só uma pequena introdução. O que é que nós temos hoje? É o prato do dia. Pronto, o Sr. Jorge pediu-me que procurasse trazer alguma diversidade, contexto, explicar um bocadinho. Lembro-me que fosse interessante mostrar um bocado de percurso, e foi um bom exercício também para uma pessoa vai fazendo e depois vai esquecendo para catalogar. Então fui buscar algumas coisas. Lembrando que fosse interessante mostrar um bocado de percurso. É um percurso, não vai ser o vosso percurso, mas acho que é uma forma interessante também de olhar oportunidades, o que pode acontecer. E depois o que eu pensei foi que eu podia ter escolhido outros. Escolhi dois case studies só para olhar em termos de processo, em termos de artefactos que são criados, alguma metodologia. Pronto, e finalmente lembrei-me que já andava com isto um bocado na cabeça, mas lembrei-me que seria interessante colecionar, digamos, pensamentos, best practices, ou coisas que pudessem, no fundo, incitar algumas questões e podem ser algumas recomendações, se quiserem, considerações acerca de prática de design, principalmente. Pronto. Ok, então vamos, no fundo a ideia é puxar um bocadinho atrás, não é? Puxar a fita toda atrás. Não é toda, mas é um bom bocado. Jorge, 15 anos, fazendo as contas, já lá vão provavelmente 21. Pronto, e isto tudo começou basicamente. Eu abandonei a escola, tinha pai 17, 18 anos, né? Estava no ensino secundário, não sabia muito bem o que é que ia fazer.
Pronto, abandonei a escola e pronto, ia tendo alguns trabalhos, trabalhei em coisas, vender colchões, supermercados, etc. Tinha uma banda e a minha grande paixão era uma banda. Queríamos dedicar à música e então criámos uma editora, que era uma coisa na altura impensável. Pronto, e então para editar música era preciso também criar, produzir as capas e os posters. Portanto, eu acabei, porque não tinha um background, tinha nada em artes, tinha um background, andava a explorar um bocado de Photoshop, comecei a produzir as capas e realmente isto fiquei mesmo interessado. Desculpa, alguém disse alguma coisa? Alguma questão? Não, deve ter sido aqui uma interferência no Ok. microfone. Alguém se esqueceu de desligar o microfone. Está tudo. Yeah. Pronto, isto basicamente foi catalisador, não é? Eu encontrei aqui algo que gostava de explorar. Então, isto foi no fundo o que me levou a terminar o 12º ano e candidatei-me à Universidade Católica, ao curso de Imagem, não é? E óbvio que no decorrer do curso encontrei muito mais do que isso, não é? Explorei coisas por 3D, web design, e percebi que na área de design que havia grande potencial nesta ideia de interseção entre uma arte visual que poderá ser estática, não é? Como design gráfico, mas depois tem este potencial interativo de criar as instalações e peças e houve muito trabalho, foi mesmo interessante a desenvolver com muita gente. Trabalhei em questões da desmaterialização da arte, não é? Como é que transformamos algo que passa a ser num espaço virtual ou num espaço digital, coisas como narrativas não lineares. Bem, eu sempre estive muito curioso muita curiosidade com esta ideia de perceber como é que as pessoas reagem ao design. Existia, eu acho que sempre existiu um bocado esta curiosidade de perceber como é que as pessoas interagem com as coisas, o que é que acontece quando largas as coisas no mundo e as pessoas vão usando. Isto foi o meu projeto final. E Jorge, tu foste meu professor aqui, acho eu. Não tenho a certeza, honestamente. Eu acho que nesta altura ainda não. Eu estava lá, mas não sei. Já não me recordo, já foi há tanto tempo. Sim. Bom, mas basicamente isto é obviamente uma abreviação ou muito trabalho. Isto é uma versão de 2, mas a ideia disto é quase uma experiência partilhada, é um mundo de informação que está persistente e é mutante, as pessoas, já é tudo em flash, na altura era o mundo de flash, mas havia alguns componentes aqui de partilha de informação, tinha um chat em tempo real, eu acho que foi bastante inovador em alguns aspectos. Pronto, quando eu terminei o curso, fui convidado para ficar a dar aulas e também integrar o centro de investigação. Portanto, e fiquei ligado à área das artes interativas e das artes digitais. Isto foi uma carreira relativamente curta, digamos, em termos de ensino, foram talvez 3 anos, talvez. Eu nesta altura estava a começar a desenvolver algum trabalho como freelancer, pronto, isto agora vamos mostrar algumas coisas. Este, por exemplo, é completamente para a história, não é? Isto é completamente datado, mas isto é mais como uma relíquia. Um projeto para a Casa Almada, que basicamente eles vendem artigos vintage. Eu não sei se ainda existe, ou seja, é um catálogo de produto. Fiz também trabalho na área da mídia e de media player. Isto foi para eu acho que isto era uma publicação, uma revista chamada Palco Principal associada à música. Eu estava num media player que tivesse diferentes
tivesse diferentes módulos e dimensões e podem ser integrados. Trabalhamos com eles para isso, e foi, daqui já tem um bocado de trabalho mais de interaction design, de perceber como é que as coisas, o funcionamento e as mecânicas de uma interface deste género. Ao mesmo tempo comecei-me a interessar bastante em 3D. Na altura, a minha namorada era uma arquiteta que por acaso faz anos hoje, uma coincidência interessante. E como vocês sabem, os arquitetos acabam por ter, de uma forma ou de outra, ter necessidade de visualizar, fazer rendas, etc. Vamos estar. E nisto, eu acho que acabei por começar a explorar outras ferramentas. Na altura conhecia Maya e comecei a explorar Blender, comecei a explorar o que era 3D Studio. Pronto, e depois surgiram, vão surgindo pessoa puxa pessoa, e acabei por ir fazer uma série de projetos ligados ao motion design. Fiz promos para Al Jazeera, na altura era o Mundial de Futebol 2010, e também e fiz algumas coisas, fiz pelo menos um ou dois para a SIC. As ruas da para a SIC foi um genérico. Foi bastante, pronto, foram uma série de projetos que não estava propriamente planeado, mas acho que faz parte, né? Fui sempre apanhando um bocado de tudo. E depois, em 2011, 2010, acho que foi 2010, não sei muito bem, entrei para a Creative Beatbox, que é uma empresa, uma startup. Basicamente tinha começado era recente, quer dizer, uma coisa em Gaia, uma equipa muito pequena. Eles precisavam de alguém para ajudar, para liderar a equipa de design, que tivesse algum conhecimento em algumas áreas tecnológicas. Pronto, e achamos que era um bom fit. Alguns projetos que fizemos, um deles foi logo fazer um rebranding da empresa. Criamos assim um site um bocadinho fora do comum na altura. Isto ainda está live, acho eu. Beatbox.com, acho eu. Fizemos mais. Isto vai ser um case study, portanto eu não vou aprofundar muito, mas um projeto para uma empresa que vende piscinas. Depois tivemos, claro, houve outros projetos, mas estes são os principais. Um mais ligado ao turismo. Nós trabalhamos bastante com o turismo de Portugal e então, fundos europeus, etc. E desenvolvemos, isso foi um projeto ainda de Animate, provavelmente, e envolveu tudo, desde cartografia. Temos nossos próprios mapas, que foi uma loucura na altura, porque as licenças da Google eram um bocado proibitivas, e acabou por ser compensar contratar um engenheiro de SIS. Houve o desenvolvimento de interfaces. Isto é uma mesa que a ideia disto é quando um turista chega a Portugal, neste caso, mas podia ser a ideia de ser expandida para outras regiões, chega a um aeroporto, etc., ou uma estação de comboios, né, tem esta mesa e pode aceder a itinerários, pontos de interesse, etc., planear a viagem. Portanto, havia alguma complexidade a resolver em termos de interação, de flows e de casos de uso, por exemplo. Pronto, isto foi um projeto que teve bastante sucesso e nós acabamos de fazer uma spin-off chamada Be Around. Quer dizer, e esta ideia era, no fundo, passar de um meio quase hermético, não é, da mesa, passar para qualquer telemóvel que pudesse. Pronto, isto foi um bocado a versão 2 deste projeto, no fundo. Pronto, no final disto tudo surgiu uma oportunidade para ir para os Estados Unidos.
E quer dizer, e vim, não é? Eu acho que. E antes disso, porque o design não é só para resolver problemas comerciais ou de um business. Eu criei um pequeno site, basicamente para vender tudo que tinha em casa. Foi um exercício, quer dizer, foi um exercício multidisciplinar. Eu tirei 2 meses, acho eu, para resolver toda esta questão de imigração, etc. E durante esse tempo criei um site. E acho que isto, quer dizer, todos nós fazemos um bocado disto, usar as nossas ferramentas, os nossos skill sets para vender ou para publicitar algo, para mostrar uma ideia. Pronto, neste caso, teve um caráter utilitário, nós vamos vender a maior parte, quase tudo, em 2 dias. Pronto, e foi um exercício de design, copy, ilustração, fotografia, programação. Foi para exercitar quase todos os músculos. Bom, entretanto, vim para os Estados Unidos. Isto foi, este projeto, a PrimeAd foi o primeiro projeto que desenvolvi aqui. E fiz o UI design para uma aplicação de gestão de pacientes, não é? No contexto médico. Imaginem que vão ao médico e ele basicamente é a vossa ficha com o registro clínico, historial de doenças, medicações, etc. Era bastante complexo, foi uma coisa complicada de resolver. Também existia uma série de condicionantes e muitas questões legais, portanto foi uma experiência interessante. Desenvolvi isto em colaboração com um UX Researcher e um Developer, e foi basicamente assim o meu primeiro grande cheque aqui nos Estados Unidos. Pronto, entretanto, isto foi só de pouca dura porque eu estava mais interessado em... eu vinha de um contexto pequeno e eu no fundo estava mesmo interessado em perceber como é que funciona este corporate America. Andar à procura de uma empresa para trabalhar, para conhecer. E encontrei a Mathworks. Eu comecei a trabalhar em final de 2013, início de 2014. Pronto, e vi imenso potencial. Eu não sei se vocês conhecem isto, mas eles desenvolvem software de engenharia, ciência, cálculo matemático. É a linguagem por excelência e adotada por as grandes marcas. Havia eles tinham acabado de gastar cerca de $2 milhões só num UX Lab, né? Salas de observação, salas de teste, tinham tudo que era última tecnologia, e eu achei que seria um desafio interessante. E depois, por outro lado, tinha uma coisa que era bom, mas ao mesmo tempo também era um desafio, era uma empresa realmente por engenharia, com cérebros enormes, mas com muito pouca cultura de design. Eu também tomei aqui um bocado como um desafio. Né? Vou mostrar só rapidamente alguns projetos que desenvolvi lá. Quando comecei, a primeira equipa que integrei foi do Simulink. Isto é, vocês verem a diferença de um meio extremamente criativo, no sentido quase artístico, e passar para um meio que é extremamente tecnológico, com muitas condicionantes. Todas as cores têm um significado e têm uma função, de repente torna-se extremamente técnico. Isto é uma linguagem de modelação, isto basicamente permite modelar, simular basicamente tudo o que vocês quiserem em termos de engenharia. E eu fui responsável por redesenhar a interface toda. Isto parecia que estava preso no final dos anos 80. Pronto, e foi realmente muito interessante. Tivemos de resolver problemas complexos de visualização, de interação, etc. Trabalhei também neste projeto que vou falar vai ser o outro case study, que é o Model Metrics.
vou passar esta à frente para já. E depois, portanto, fui convidado para juntar-me à equipa que acabou por... Eles têm o MATLAB, que é o editor deles, e é um editor que eu, na altura, cheguei a trabalhar com ele já em Portugal para análise de processamento de áudios, fazer transformadas de Fourier, coisas do género. Pronto, e aquilo era um editor clássico, não é? Portanto, isto é o Live Editor que veio revolucionar um bocado o mercado, que expande esta ideia de um editor de código e passa a ser quase a ideia de um conceito de uma ferramenta para explorar narrativas, contar histórias. Isto no contexto académico, por exemplo, um paper permite-vos executar código, avaliar esse código em tempo real, visualizá-los. Vocês ouvirem barulho, aqui mal está a cortar a calma. Vai bom. Mas bom, isto foi um desafio enorme, isto foi super complexo, foi mesmo complicado. Acho que até hoje provavelmente foi assim, um dos maiores desafios que tive. Havia muita componente, muitas features diferentes, e foi difícil de integrar. É um exemplo de uma das features, das funcionalidades que foram desenvolvidas. É difícil muitas vezes perceber o que é que uma função... Eu não sei qual é, se vocês têm background de programação ou não, mas perceber exatamente qual é a signature de uma função, ou seja, como é que pode ser construída essa função. Nem sempre é fácil, as pessoas não as conhecem. Nem toda a gente é power user, por exemplo. E então isto foi... Programming Aids é uma espécie de utilitário, não é? De auxílio à escrita. Isto não é propriamente... É comum encontrar noutros editores, mas não existia nenhum realmente eficaz. Pronto, isto é um bocado a evolução do design, de alguma maneira. São alguns protótipos que eu fui desenvolvendo, e sempre com feedback e testar. E alguns pareciam extremamente promissores e acabaram por ser falhanços completos. Mas, quer dizer, faz parte do processo, não é? Pronto, e finalmente, que eu acho que depois do que acabei de ficar responsável por... Vocês imaginem que uma empresa que está um bocado parada no tempo durante não sei quantos anos, portanto começa a haver uma grande tração de design, e a empresa começa a expandir. De repente tem 80 produtos diferentes, quer dizer, e não havia consistência. Eu lembro-me de ir aos advisors, em que nós reunimos com clientes, não sei o quê, e eles acham que nós estamos constantemente a comprar novas empresas, porque as interfaces parecem todas diferentes. Portanto, houve aqui uma proposta de criar alguma consistência aqui. Portanto, eu liderei uma equipa, tivemos a definir a linguagem design de produto no Method. Temos análise de cor, podem ver tipografia, nós temos diferentes tipos de tipografia, não é? Temos linguagem matemática, código, uma fonte para o UI, portanto havia muita coisa que era preciso definir. Todos os componentes de interface, e depois de documentação. Era óbvio que tínhamos que documentar, permitir que as pessoas pudessem saber como utilizar. Depois, obviamente, foi tudo em colaboração com diferentes equipas, acessibilidade, desenvolvimento, para criar essa tal biblioteca de componentes partilhados que depois podem ser utilizados. Pronto, mais recentemente, decidi partir noutra aventura. Achei que precisava de... Estava a trabalhar para um target, digamos, para um grupo de pessoas que era muito específica, não é? E tinha muita tolerância à dor. Eu estou aqui a traduzir do inglês, mas basicamente o que isto quer dizer é que tem muita tolerância a menos bom design, digamos.
okay? Já estão tão habituados. E então eu tinha interesse em mudar para uma área em que o público fosse um bocadinho mais, mais down to earth, uma coisa mais de pessoas comuns. Eu aceitei a proposta da CBS, a ideia de e-commerce. Isto é uma empresa que está associada à saúde e aos cuidados médicos, tem uma rede de farmácias, uma rede de clínicas, até é uma Fortune 5, é uma das 5 maiores empresas do país, eu nem fazia ideia. Pronto, e no fundo eles têm, imaginem um Pingo Doce, okay? Tem lojas espalhadas por todo lado, pronto, com um foco muito forte em produtos de saúde, bem-estar, beleza, etc. Uma meio loja de conveniência, é uma coisa assim um bocado estranha, mas é um negócio muito forte. Infelizmente não vou poder partilhar nada convosco porque o projeto em que estou envolvido no centro para já ainda está tudo um bocado undercovers, e eu por acaso pedi para partilhar algumas coisas e que tinha que passar por legal e uma parte legal, e pronto, e acabei por não ser permitido, não consegui reunir essa autorização. Ok, isto é basicamente onde é que eu estou agora, né? Alguém tem alguma questão rápida que queira colocar? Ok. Passar então para os case studies. Eu reuni 2, podiam ser, isto são 2, né? Mas dizer, há tantos e tão diferentes. Mas um dos que eu queria falar é este Easy Swim. Eu acho que porque é que eu escolhi este projeto? Provavelmente é o menos técnico, mas que no fundo eu acho que eu tenho um carinho especial para este projeto porque havia uma empresa de distribuição e venda de piscinas. Basicamente o que eles queriam era uma app ou um website. Vocês vão encontrar muitas vezes este briefing num cliente que têm uma solução em mente e às vezes não é essa a solução ou pode não ser exatamente aquilo. E o objetivo deles era modernizar o catálogo. Basicamente o catálogo deles era um catálogo em papel, passá-lo para digital. E achavam que isso ia aumentar o volume de vendas, pelo menos era esse o objetivo. Pronto, nós achamos, em conversa com eles, achamos que provavelmente queríamos estudar um bocadinho mais a solução que eles queriam. Pronto, e assim foi, quer dizer, clássico. Primeiro tentamos perceber um bocado o problema e o scope, o que realmente está aqui a passar. Fizemos algumas entrevistas formais, quer com clientes, quer com os vendedores e com o pessoal da empresa. Questões é que queríamos tentar perceber, e acho que isto é mais ou menos transversal neste caso, queremos saber como é que são os contactos entre a marca e o cliente, ou a empresa e o cliente, quer seja entre pessoa, cliente, site, etc. Queremos perceber o processo, né, desde o contacto até à venda, e que atividades é que acontecem, quais são os steps. Queremos também perceber quais são aquelas que não estão a adicionar realmente valor, né? Vamos optimizar taxa de conversão e no fundo, a satisfação do cliente. Mas óbvio que estou aqui a abreviar alguns passos, mas isto é uma visão quase de 10 mil pés daquilo que é o service mapping que a gente encontrou. O cliente entra quer pelo website, né, a página deles, ou vai diretamente à loja física. Eles tinham uma loja no Arrábida Shopping no Porto, aliás, em Gaia.
Pronto, e o primeiro contacto é feito quer através do site, quer através da sua loja física. Depois eles demonstram interesse, marcam uma visita e o comercial, não, o vendedor, vai à casa do cliente, leva um catálogo em papel, tira medidas, até aquele tradicional, como é que uma pessoa vende uma piscina, qual é o processo? Vamos tentar perceber isso, não é? E de facto o que a gente descobriu foi que, imaginem, vocês é uma compra elevada, é um valor elevado, é um investimento, e é difícil prever o resultado, quer de um lado, quer do outro. Não é? O cliente às vezes não sabe se vai funcionar. Depois existem muitas visitas à casa, porque vocês veem que há aí um loop entre o physical store e o home visit. Então, há aqui o cliente não tem certeza, e depois faltou tirar uma medida, portanto há aqui uma ineficiência brutal, há custos para o cliente e há custos para a loja. Portanto, há uma confiança é baixa, quer do ponto de vista do cliente, quer do ponto de vista de quem está a vender, não sabem se vão conseguir vender e não sabem se vão conseguir ter realmente aquilo que querem. E então as taxas de conversão, eu não tenho os dados, já não me lembro da taxa de conversão, mas é uma taxa de conversão mesmo baixa, portanto estamos a falar de provavelmente na ordem dos 5 a 10%, não sei. Portanto, nós logo vimos que o catálogo digital não ia resolver o problema do volume das vendas, nós tínhamos que resolver a questão do serviço. Pronto, e houve uma série de brainstorming, conversas com eles, e isto basicamente, para criar um sumário, criámos esta ideia de quais são se pudermos escolher 3 coisas a resolver, quais seriam, não é? Pronto, eu já falei um bocado delas, não é? Para além de aumentar a taxa de conversão e levar a confiança no produto final, que é ambas as partes, era importante também minimizar esta visitas ao cliente, que é um desperdício, no fundo, estamos a criar waste. Criaram-se vários artefactos, mas um deles foi, por exemplo, que eu acho que é fácil de comunicar, é criar um storyboard, não é? Criar naquilo que é o novo, digamos que é o novo service mapping e mostrar alguma ideia. Isto foi um esboço rápido que fiz, só mesmo para explicar como é que isto poderia funcionar. Não é? E a nossa solução foi esta. Nós na altura estávamos a foi uma coincidência e ao mesmo tempo não foi uma coincidência. Mas nós estávamos a desenvolver uma tecnologia de realidade aumentada na Creative Beatbox e achamos que isto era a solução perfeita. Portanto, era imprimir um grande marker, não é? Daqueles que vocês provavelmente conhecem, em que apontam a câmera e alguma coisa, não é? Ele reconhece e ele faz a superimposição de qualquer objeto 3D. Nós tínhamos os modelos 3D, o cliente tinha os modelos 3D e pensamos, ok, vamos prototipar isto, vamos ver o que conseguimos, e realmente foi interessante, porque vimos que tinha potencial. E isto são alguns screens, alguns exemplos na altura de mostramos ao cliente. Portanto, é um catálogo simples, simples de usar, com imagens teria imagens de qualidade, neste caso são só, isto é um protótipo, mas usar imagens de qualidade, informação de stock, o que é que tem. Estamos a falar do ponto de vista do cliente, mas também do ponto de vista de quem está a vender, ter acesso à informação que precisa para realizar uma venda. Não é? Isto é a página do produto, digamos. Tem acesso a mais especificações. E depois há o modo, não é? Temos este modo e depois o modo de câmara, no fundo, em que digamos que existe na área onde o cliente quer instalar a piscina, coloca-se o marker e depois a câmara reconhece, a aplicação faz a superimposição da piscina e depois tem a facilidade, né, de alterar, quer mudar a piscina, consegue-se pré-visualizar essa alteração da piscina, materiais, na altura eles tinham
diferentes materiais que podiam ser utilizados e depois, portanto, isto é o perfeito exemplo de uma solução um bocado, eu acho, um bocado out of the box, para resolver um problema de um serviço tradicional, complexo, e que era difícil sair daquela fisicalidade, e usar a tecnologia para, não é, para criar, para diminuir essa gap. Pronto, isto foi um dos projetos. O segundo projeto que eu vos queria mostrar, que já tinha falado, é o Simulink Model Matrix. Isto é extremamente técnico e complicado, eu estava a tentar arranjar uma forma relativamente simples de me explicar, mas isto foi uma conversa, na altura foi uma conversa, eu estava na MathWorks e todos os anos há o MathWorks Advisory Board, no fundo convidamos clientes e utilizadores, universidades, para virem experimentar as features, não é? Quase um teste final antes da release. E em conversa com duas pessoas, uma da Volvo e outra da Ford, na altura estava muito ligado ao Simulink e já conhecia, já estava lá há uns anos, já conhecia os workflows e os verticais, todos os produtos, quer dizer, estamos a falar de só o Simulink, vocês têm aeronáutica, space and defense, tudo que seja mísseis e coisas mais ligadas à indústria automóvel, automação, radares, aquilo tem imensa a quantidade de diferentes áreas de especialidade é gigante. E neste caso estava a falar com duas pessoas, uma da Volvo, da indústria automóvel, da Volvo e da Ford. E o que eles me disseram, e basicamente, vocês imaginem que são gestores de um projeto, isto provavelmente é mais fácil de explicar aqui. Okay. Mas são gestor do projeto e basicamente, que esta pessoa aqui central, e o vosso objetivo é colecionar informação acerca da qualidade de um projeto, okay? A dada altura. Imaginem que estão a fabricar um carro e há várias equipas distribuídas e cada uma é responsável por diferentes partes e componentes de um motor, da transmissão, outra da direção, outros travões, outra da driving assistance. Isto é um projeto extremamente complexo, com dezenas de equipas. Pronto, e esta pessoa é responsável por tomar decisões do ponto de vista da alocação de recursos, de garantir que não existe complexidade a mais, de otimizar a área, não sei o quê. Portanto, e esta pessoa, basicamente, esta pessoa tinha provavelmente a tarefa mais complicada. Todas estas equipas estavam a utilizar diferentes tecnologias, documentavam as coisas em diferentes formatos, uns utilizavam ficheiros nativos, outros tinham projetos, outros tinham só Excel, e esta pessoa que fazia todas as semanas, para ter uma ideia de como é que o projeto estava, não tinha qualquer visibilidade, ia colecionar isto, traduzir tudo e criar uma folha de Excel e depois criar umas visualizações. Pronto, este é o problema que nós estamos a tentar resolver. O problema é como é que nós conseguimos fazer com que a vida desta pessoa não seja miserável como era. Pronto, e então, isto obviamente foi um processo de uma equipa grande. O desenvolvimento era na Alemanha. Eu estava a trabalhar com uma equipa de dois researchers aqui. E quer dizer, e depois houve uma série de discussões e brainstorm e workshops. Isto basicamente, isto é o nosso target state, é onde é que nós gostávamos que essa pessoa estivesse, não é? Para ter uma forma de capturar essas métricas e fazer a tradução desses documentos, dessa data, e depois basicamente fazer quase como mete porco que sai salsicha. Do outro lado sai um dashboard e a pessoa tem acesso a isso automaticamente
atualizado em tempo real. Portanto, é óbvio que isto tem muito potencial em termos de produto, não é? Como produto ser vendável, não é? Ok. Quais foram os passos, isto em linhas gerais, do ponto de vista do design? É óbvio que vocês estão a imaginar que paralelamente vão acontecendo várias coisas, não é? O desenvolvimento começa a pensar no que é o MVP e dos requirements, mas em termos de design, o que é que acontece? Acontece começar a fazer benchmarks, não é? Comparative analysis, perceber o que é que está, qual é os tipos de visualização que existem, fazer sketching, isto não são os primeiros esboços que foram feitos, mas no fundo isto ajuda a comunicar um bocado de estrutura e começar a ter conversas, não é? É mais fácil ter conversas quando sais só daquela definição do problema e definição dos requerimentos, mas é mais fácil ter conversas. Pensar um bocado em parte interativa, etc. E quando isto começa a estar um bocado mais definido, ou pelo menos já ter alguma estrutura, passa-se assim para uma fase em que se desenvolvem wireframes. O que é que isto permite? Permite aprofundar um bocado os requerimentos, perceber que componentes é que vão ter que existir no produto, não é? Do ponto de vista não só da interface, mas também do back-end, do ponto de vista de desenvolvimento de componentes. Uma fase seguinte seria pensar no flow diagram, né? como é que agora como é que estão estes ecrãs todos ligados e de que forma é que isto faz sentido. Tenho certeza que vocês conhecem isto. Nesta fase, é óbvio que digamos que a cada entrega ou a cada ponto de situação, olha, meu Google não gostou, a cada ponto de situação há diferentes níveis de review e feedback, não é? No fundo, normalmente começa pela equipa mais pequena e depois começa a abrir para senior stakeholders. Neste caso, nós avançamos, tivemos a validação da equipa de produto, fomos avançando, eu comecei a desenvolver um bocadinho mais, criar prototipagem, depois comecei a olhar para questões mesmo de conteúdo, de perceber o que é isto, como é que vamos visualizar isto, não é? Depois nós estamos a falar de tipos de informação diferente. Então, a parte disto era um bocado macarrónico para mim, porque eu também, lá está, tive de perceber um bocado o lingo deles. Mas pronto, estava a tentar perceber como é que ia construir estes dashboards. Não era assim muito cru, mas queria primeiro ter a validação. E foi aqui que começamos achamos que já estávamos em condições para começar a mostrar isto a clientes. E então reunimos alguns testes e fizemos, no fundo, eu acho que vocês também devem fazer isso, que é o fazer, no fundo, um walkthrough com alguém que é um especialista, para nos darem feedback e perceber algumas lacunas que poderá ter ou alguns problemas no design. E foi o que aqui aconteceu, de facto. Eu acho que aqui o verdadeiro insight foi o primeiro balão do lado direito, lá de cima. Este tipo diz assim: "This is great, but how do I know how we are doing?" E a verdade é essa. Para ele, um número não significava nada, né? How can we get the goodness factor? E é exatamente isso. Eu não sei o que é que isto quer dizer, né? Isto é um número. Eu precisava de saber quão bom este número é, qual é a qualidade. Nós estávamos a falar em questões absolutas e queríamos começar a falar em termos relativos. Então, houve aqui uma reestruturação e aqui foi um problema de encontrar a forma de visualizar a informação correta, de criar uma relação entre os dados e a métrica. Pronto, e isto foi basicamente aqui que houve a viragem e introduzimos o real valor e resolvemos o problema. Simplificamos uma parte dos dados, queríamos
e criamos formas de visualizar de forma muito mais eficaz do que a pessoa estar a ver, olha, o que é que isto quer dizer 4.000 e tal, né? Pronto, criamos gauges para quando vocês estão a usar um range, um valor que tem que estar dentro de um target, a distribuição, permite ver complexidade, depois há obviamente os bar charts que vocês conhecem, obviamente. Pronto, depois a partir daqui, depois desta fase é quase trabalho de UI. Tu começar a ir da informação, da organização da informação, né? Começar a criar esses módulos, informação que faz sentido estar agrupado, né? Criar estes blocos, pensar na forma como a gente vai organizar isto em termos de responsive layout, né? E aqui interessa perceber qual é a informação mais importante, criar uma ordem. Pronto, basicamente isto depois é mais documentação, criação dos painéis são mais ou menos, das outras janelas são mais ou menos standard. Pronto. Isto já não é assim, pelo menos eu não sei como é que vocês fazem as especificações, isto é uma das formas que a gente fazia, chamam-se red lines, neste caso são pink, são cor de rosa, mas hoje em dia já há muita ferramenta para isto. Ok, pronto. Alguém tem questões antes que eu avance para algumas e para outra secção? Queria-vos deixar algumas ideias. Está tudo vivo? Está tudo vivo. Ok. Está Tu podes falar uma hora em silêncio. Não, podes continuar. Ok. Pronto, então é assim. O que é esta secção? Isto são aquelas ideias que eu, sem qualquer presunção, eu acho que gostava, se estivesse na vossa posição, gostava que alguém nos dissesse de alguma maneira. E vocês, eu acho que são coisas importantes. Não tem qualquer ordem específica, mas acho que são coisas para a gente considerar, não é? O primeiro podemos focar no problema e nos objetivos. Sempre temos um problema de design, eu acho que é mesmo importante ser essa a nossa referência, não é? Nós devemos explorar o problema de forma transversal, mas nunca perder de vista esta ideia de termos objetivos iniciais e percebermos exatamente qual é o problema que nós estamos a resolver, não é? Então, garantam que esse design resolve esse problema. E eu aconselho, pelo menos eu acabei por aprender isto às vezes da pior maneira, eliminem qualquer tipo de decoração. Inicialmente, quando estão a tentar resolver o problema, tentem resolver o problema e depois pensem, né, o que é o extra, o que é que pode ser extra. E eu acho que uma regra que eu tenho tido, acho que tem resultado para mim, em termos de, não tanto em termos de focar no problema, mas em termos de definição do problema, é um exercício simples, que é tentar explicar o problema numa frase, um pequeno parágrafo. E se nós não conseguirmos, significa duas coisas, acho eu. Pode significar mais, mas pelo menos duas. Uma é que o problema é demasiado grande e nós não conseguimos descrevê-lo numa frase. E neste caso, provavelmente, devemos dividir esse problema e provavelmente focarmos só numa parte desse grande problema. E agora tenho uma branca. O outro é que se nós não conseguimos realmente descrever o problema, pode também querer dizer que nós não o conhecemos ainda. E então o problema passa a ser perceber o problema. Faz sentido? Sim.
Ok. Outra. Isto é quase os conselhos do Aleixo. Vocês desculpem lá. Nós não somos os utilizadores. O que é que isto quer dizer? Eu acho que todos nós fazemos isto, não é? Que é, nós achamos que nós assumimos que somos, não é? Conhecemos o problema, é que somos o utilizador e que percebemos exatamente quando alguém nos diz este é o problema, então vocês já estão a pensar na solução, já sabem como é que vão resolver. Mas mesmo que estejam familiarizados com o problema, utilizem uma metodologia. Utilizem sempre metodologias que vai minimizar essa subjetividade, não é? Porque isto vai haver muita subjetividade, esta ideia de confirmation bias, que é uma coisa que existe e vai existir e vocês nunca vão conseguir eliminar, que é, nós temos sempre uma tendência para achar que percebemos ou que achamos como é que a solução vai ser. E daí metodologias, tipo entrevistas, documentem as entrevistas, usem analytics, análise quantitativa e façam testes, porque isto vai-vos pelo menos minimizar essa possibilidade de vocês contaminarem de facto com a vossa visão das coisas, o problema. Okay? Colaborar, partilhar e estabelecer uma visão comum. Pronto, isto é provavelmente, eu acho que isto é uma das grandes mudanças em termos da prática de design, do bom design, do design atualmente, é que vocês estão a trabalhar com equipas grandes, apesar de tudo. Não é? Vocês vão ter muita gente diferente a trabalhar. Estamos a falar de equipas às vezes de 20, 30 pessoas. Portanto, cada vez mais é importante, não é? Quanto maior é a equipa, quanto maior a equipa, mais importante se torna estabelecer esta visão comum. Não é? Portanto, utilizem técnicas e ferramentas que os permitam promover essa comunicação, junto em diferentes visões, pessoas, é mesmo importante. Não é? Criem, por exemplo, workshops e convidem toda a gente. É uma coisa que eu gosto de fazer, quando inicio um projeto, toda a gente, documentação, desenvolvimento, produto, marketing, qualidade, tudo na mesma sala, para tentar fazer um impact. Vocês vão ver que vai haver muita gente com perspectivas muito diferentes. Mesmo num teste. Estou a fazer um teste e eu quero que o developer também lá esteja, porque vai perceber, vai trazer uma série de observações que provavelmente eu não vou estar atento a essa. Não é? Documentem de forma sistemática o estado do projeto, etc. Porque, no fundo, o que é que isto quer dizer? Isto não interessa ferramentas e, de alguma maneira, eu não estou a abordar ferramentas porque eu acho que as ferramentas não são importantes neste momento, ou para aquilo que eu vos quero passar. Isto, no fundo, quer dizer que, quando tem toda a gente, não é, afinada, em sincronia, toda a gente conhece o problema e conhece o estado do projeto, etc. Isso é uma equipa saudável, porque se acontece alguma coisa, sei lá, classe informação nova, algo que nós conhecemos, um novo dado, é muito mais capaz de mudar a direção. Vocês não vão andar aqui agora a ter que falar com aquele tipo que ele já não está sequer a par do projeto, torna-se muito mais inércia, cria muito mais inércia, não é? Portanto, algo para pensar, não é? Acessibilidade, que é o design para todos, não é? Eu acho que isto é uma visão pessoal, mas eu acho que já chega de achar que considerações de acessibilidade é quase, não é, um açúcar em cima do bolo ou uma coisa que acontece depois. Eu acho que temos que considerar que a acessibilidade não é só para pessoas com deficiências visuais, auditivas, motoras, mas não é só para elas, é para nós também. Não é? Nem toda a gente tem a capacidade
visual, não tem que ser uma deficiência. Portanto, pensem em questões do tamanho de cor, do tamanho da fonte, o contraste. Pensem que isto vai ser, os vossos produtos vão ser lidos por screen readers, não é? Vão ter que ler, pensem na estrutura da informação. Será que isto faz sentido? Não é? Pensem nas aplicações, sei lá, se vão desenhar algo com o telefone. Pensem também em portrait e landscape, né? Pensem nos dois, o que acontece, porque há pessoas, por exemplo, em cadeiras de rodas, precisam de usar em formato em landscape, por exemplo. Também questões do tamanho mínimo das áreas, né? Do espaçamento entre objetos, entre componentes, de forma que eu consiga realmente utilizar e ter distâncias suficientes para criar registro. E, portanto, eu acho que isto são coisas que, à medida que vamos aprendendo, começam a ser interiorizadas. E então, esta ideia de... Eu acho que quanto mais cedo vocês começarem a ler, ir a W3C, começarem a ler acerca do assunto e perceber quais são as regras, etc., mais cedo isto começa a interiorizar. A partir do momento em que vocês já começam a pensar, ok, tenho que pensar nisto, tenho que ter estas considerações quando estou a desenhar, e depois a dada altura é como andar de bicicleta, quer dizer, vocês já não pensam nisso, já desenham a pensar que, ok, eu preciso ter este espaço, já são requerimentos próprios, já não é uma coisa externa, não é? O design é criado por pessoas e para pessoas. Isto é quase, isto é mais do que o design, mas isto basicamente tem a ver com a nossa capacidade de perceber que nós não estamos a desenhar em vácuo, nós estamos a desenhar para pessoas e que essas pessoas não só são os nossos potenciais utilizadores, mas também sempre que nos estamos a relacionar com alguém, por exemplo, na nossa equipa, estamos a fazer design. Pensem em melhoramento de um processo de trabalho, por exemplo. Vocês estão a fazer design aí, vocês estão a alterar alguma coisa, estão a desenhar potencialmente ou à partida para melhor, não é? E pensem nisso, pensem, as pessoas são diferentes, vocês vão ter que lidar com muita gente, portanto, e o design tem que englobar toda a gente, não só o end user, não o consumidor final, mas sim toda a gente está envolvida no processo, que é assim, o design acaba por ser bem sucedido. E às vezes eu acho que eu sofri muito dessa ideia de o design acaba por ser só o produto, não é? É a interface, mas não é, o design é tudo para trás e tudo para a frente. Portanto, isto é um contínuo em que o design acontece a vários níveis. Portanto, esta é um bocado desta ideia, não sei se passa, um bocado esta ideia que queria passar. Criem ou utilizem design system. Não vou voltar a aprofundar nisto, mas eu acho que falamos um bocado a ideia de criar uma linguagem, a linguagem de design da MathWorks. Eu acho que trouxe um bocadinho esta perspectiva de isto é um bocado mais avançado, não estou à espera. Pensem no design system, não como, por exemplo, a Google tem o material design, que é aquela extremamente, claro, desculpa, complexa, mas pensem no design system como uma série de regras que vocês adotam para criar um produto consistente, previsível. Não precisam pensar nisto à escala, há diferentes escalas, criem as coisas de forma que seja vos facilita a vida e vai-vos facilitar a vida a muita gente. Vai facilitar a vida, lá está, ao utilizador vai ter a capacidade de prever o que é que vai acontecer, portanto vai haver reconhecimento e o recall. Utilizem padrões, mas também vai ser bom para vocês, porque vocês, por exemplo, desenham um botão ou dois botões, um primário e um secundário, para poder reutilizá-lo ao longo do projeto. E vai ser bom também para o developer, não é? Vai conseguir, não tem que estar constantemente a reinventar a roda. Vocês comunicam quais são os componentes que ele vai precisar, ele desenvolve-os e depois vais aplicar em diferentes contextos. Portanto, o que é, eu acho que o design system é, de facto,
tem montes de vantagens. Quer dizer, e utilizem uma escala que vocês acham que seja necessária, não precisam de explodir. E só vos queria deixar com o último comentário, que aprendam pelo menos o mínimo de programação. Eu acho que no dia de hoje, isto é quase uma questão mais filosófica do que prática, tem uma questão prática, que é de vocês conseguirem comunicar melhor, por exemplo, com um programador. Vocês vão conseguir, ao conseguirem perceber como é que a lógica, qual é a lógica, quais são os processos, e como é que algo pode ser mais ou menos implementado, eles estão um bocadinho mais próximos dessa pessoa que vai fazer esse trabalho. Então eles vão ter uma capacidade de diálogo muito maior, de negociação também. Vocês também vão perceber o que é possível e não possível. Há sempre aquele rival que diz, isto não é possível. Há sempre essa pessoa, não é? Portanto, dá-vos alguma vantagem, mas também do ponto de vista, eu acho que do ponto de vista filosófico, esta ideia de programação, não é? Quando vocês pensam, é uma linguagem, não é? Da mesma maneira que a vossa é uma linguagem, a linguagem de design, tudo elas são linguagens de design. Tem símbolos, tem uma semântica e tem um léxico que muitas vezes pode ser transferido diretamente, não é? Portanto, esta ideia de perceber a programação e começar também a integrar a ideia de programação na vossa prática de design, acho que é mesmo algo que gostava que vocês considerassem, porque acho que é um conceito muito interessante. Pronto, era isto que eu tinha para vocês. Eu sei que isto foi assim de rajada. Eu ainda tenho tempo para perguntas. Ok, Pedro. Obrigado. Era isso mesmo que te ia perguntar, se ainda tinhas algum tempo para perguntas. Tenho. Ok. Então, malta, quem quiser colocar questões, se calhar o melhor é colocarem a mão no ar aqui no Zoom. Eu acho que conseguimos fazer isto aqui no Zoom também, não é? Eu julgo que sim. E eu vou gerindo aqui as questões. Eu queria deixar só uma nota. Se algum de vocês, eu sei que vocês estão muito calados e eu percebo que isto é um contexto assim um bocado artificial, mas tenho todo prazer em, se algum de vocês me quiser contactar, utilizem o meu e-mail. Era alguma questão que não tenham tido agora ou não estejam à vontade para fazer neste contexto, mandem um e-mail, é na boa. Se precisarem de alguma ajuda, querem que eu veja algum dos vossos projetos, precisam de alguma coisa, estejam à vontade mesmo. Tenho todo o prazer. Ok, malta. Espero que não te arrependas dessa disponibilidade, Pedro. Mas é ótimo. Ora, temos aqui já então pelo menos duas questões. João, força. Alô, boa tarde. Então, eu não estou particularmente interessado nesta área do UX e do UI, mas gostava de saber assim como é que foi a transição de trabalhar em Portugal para uma realidade americana, nomeadamente no contexto de uma grande empresa, que cá não é assim tão comum. Mas pronto, para perceber. Sim. Agora é perceber a pergunta. Portanto, queres perceber qual foi? A resposta é grande, a diferença é muito grande. Pronto, existe obviamente a clara diferença cultural, não é? Estamos a falar de temos uma cultura portuguesa e depois temos uma cultura americana extremamente eficiente. Mas eu vou-te dizer, são extremamente organizados, trabalham-se menos horas, mais eficientes, há muito respeito pelo trabalho, pela dimensão humana e da qualidade de vida. Eu acho que sim, foi uma diferença muito grande, mas ao mesmo tempo foi uma aprendizagem. De repente estás numa empresa com 3.500 pessoas, não é? E vais conhecendo, todos os dias conheces gente, e começas a conhecer os clientes e quem é que usa as tuas coisas. Eu acho que é uma experiência
que eu recomendo, quanto mais não seja para sair um bocado fora do contexto português, não é? Mas vale a pena, eu acho que é uma experiência, que te enriquece, não é? Ok, obrigado. Joana Souza. Olá, boa tarde. Antes de mais, obrigada. É sempre bom ouvir assim, pessoas que já sabem, que já trabalharam em áreas que provavelmente nós iremos, ou parecidas pelo menos. A minha pergunta era relativamente quando disse que trabalhou naquela já não sei outro nome, só consigo pensar em MATLAB. Sim, MathWorks. MathWorks, exato. Já não sei bem cronologicamente quando é que foi, mas disse que tinha sido um entrave um bocado não ser tão design, mais direcionado para engenharia mesmo o meio. Não sentiu que faltou um bocado alguém como um mentor ou alguém mais nessa área que pudesse guiar? É uma pergunta ótima. Sim, de facto, sim, torna... Não, ou seja, eu vinha de um contexto muito diferente. Digamos, mais do design de agência, mais ligado ao marketing, e de repente estar sim, é óbvio. Faz falta, eu acho que todos nós depois acabamos por encontrar referências e implica um bocado mais de estudo, menos acompanhar, no fundo é um bocado essa a ideia. As coisas acabas por encontrar uma solução e quanto mais não seja, tu sabes o que é que o mercado já está a desenvolver, não é? Sabes que existe alguma competição, estudas a competição e vês como é que eles estão a resolver os problemas. Isto, no fundo, é quase como se, pronto, és lançado para um meio um bocadinho diferente, mas acho que também é um desafio interessante. Para mim foi um desafio interessante, porque exatamente pelo mesmo motivo não existia precedente, quer dizer, na minha história profissional, e tive, no fundo, criar um bocado o meu percurso e às vezes não tinha a certeza das coisas que ia fazendo, mas que ia aprendendo à medida que ia fazendo e recebendo feedback. Isto tem muito a ver também com a tua capacidade de encontrar as soluções. Porque o mentor é importante, mas o mentor é preciso também ter cuidado para não tornares um discípulo, não é? E copiares os passos. Mas sim, é importante estudar o passado, não é? O que outros fizeram. Há muito pouco design, e continua ainda a haver, há muito pouco bom design ou bom designer na área tecnológica, isso sem dúvida. Na área de engenharia, tecnológica é muito importante. Na área de engenharia e destas aplicações. Por múltiplos motivos, tanto do parte do designer, que provavelmente não está muito interessado, porque isto não é provavelmente a coisa mais excitante do ponto de vista estético, às vezes, mas acho que como problema, e depois depende um bocado dos perfis, como problema acho que é extremamente interessante. Andei um bocado às voltas, respondi a tua pergunta. Sim, eu nem terminei bem, mas a minha pergunta era mais, por exemplo, agora podem-nos começar a surgir possibilidades de trabalho. E dou por mim algumas vezes a pensar, será que tem alguém lá que me possa ajudar? Mas pronto, também é diferente porque seria a minha primeira experiência profissional e aí não era, mas pronto, é isso, é um desafio sempre que... Eu acho que sim, eu acho que, lá está, quando começas um trabalho, também, eu acho que faz parte de nós, também temos a capacidade de perceber se vai ser um bom sítio para a gente crescer, não é? Ou seja, tens que também conseguir perceber e podes mesmo pergunta. Eu estou interessada em crescer e aprender isto. Qual é o tipo de suporte que eu vou ter? Ok, sim, é arriscar com cuidado. Ok, obrigada. Pedro, temos aqui mais uma pergunta ainda, mas eu se calhar a propósito desta, fazer-te uma rápida. Encontraste nessa empresa algum tipo de resistência ao design ou já tinha havido a transição, portanto, da empresa, portanto, já estava aberta a ter designers, digamos assim? Pois, há sempre resistência. Isso aí não há hipótese. Vai haver sempre resistência mesmo nos meios
potencialmente mais permeáveis em ideias de design, mas é óbvio que há sempre resistência, e houve na Mathworks, quando eu comecei, havia muita resistência. E em parte tem a ver com isto. Nós também somos... Pronto, eles não tinham um grande... Óbvio, aquilo é o exemplo claro, uma empresa com 35 anos de tradição de design sem designers, não é? Portanto, a partir do momento em que tens produto, tens de um design, mesmo que não exista um designer, não é? E a partir do momento em que começa a haver este investimento no design propriamente dito, ainda é muito frágil, não é? São muito questões culturais. A engenharia, aquilo é, no fundo, é uma empresa que se chama developer centric, ou seja, eles é que definem os requerimentos, etc. Portanto, há um esforço extra para começar a sentar-se na mesa dos grandes, basicamente. Pronto, e foi um bocado aquilo que eu fiz. Apresentar bom design, apresentar design racional, em que as coisas fazem sentido. Eu acho que esta é um bocado responde um bocado à tua pergunta, eu acho que é mais isso. Como é que eu posso mudar um bocado esta ideia de ter alguma autonomia e ter algum dizer das coisas, não é? Porque eu acho que o design neste momento está em todo lado e deve estar. Eu acho que é isso, lentamente, quer dizer, normalmente não funciona a terapias de choque, mas lentamente começar a criar confiança, começar a criar valor, começar a criar confiança e também arriscar, não é? A partir do momento em que estás a dizer que eu vou fazer isto, também eu tenho que fazer isto, tenho que apresentar os resultados e as coisas têm que funcionar. Portanto, a partir do momento em que demonstras que existe valor, essa resistência cai completamente. Aconteceu comigo no Simulink, foi muito difícil eu entrar no Simulink, porque era quase um terreno muito já dominado e com aquelas lutas todas organizacionais, e de repente tens um designer ali a começar a dizer, olha, isto vai ser esta cor, vai ser não sei o que mais, e eles ficam lá, tem calma que estás a mexer no meu queijo demasiado. Portanto, é uma questão de trabalhar e aos poucos as coisas acabam por chegar lá. Mas sim, muita diplomacia, muito trabalho de relações públicas, eu acho que é muito talk, muito design talk. Mas é isso. Com pezinhos de lamas chega-se lá aos poucos. Ok, obrigado. Temos uma última questão do Simão Pires. Simão. Simão. Antes de mais, boa tarde. Eu não sei se é bom dia aí em Boston. Mas... Aqui são 10h20. Ok, então ainda é bom dia. A minha pergunta tem a ver mais com a questão de trabalho. Eu sei que já esteve nos dois lados da moeda, em trabalhar em freelance, e agora está a trabalhar para uma empresa. E eu queria perguntar quais é que são as vantagens de trabalhar para uma empresa e as vantagens de trabalhar para freelance. E é um pouco isso, porque eu também estou naquela fase em que estou a tentar definir o que é que eu quero, se eu quero seguir mais para a parte de freelancing ou trabalhar para uma empresa. Só uma última pergunta. Isto é complexo, não é? Depende muito da personalidade. Qual é a tua capacidade de risco, não é? Não é? Quando trabalhas numa empresa tens um salário. Trabalhas por conta própria, és freelancer, podes ter, podes não ter. Não é? Depois tem muito a ver com, nas empresas, normalmente tu não escolhes o projeto que estás a fazer. Podes escolher, mas normalmente conta com vão-te dar o trabalho. Como freelancer tu podes escolher. Não é? Podes dizer, com este cliente que eu quero trabalhar. Mas demora a criar esse repertório de trabalho que depois sustenta a tua capacidade de, no início, vais agarrar qualquer coisa. Quer dizer, eu acho que é muito difícil, depende muito da tua personalidade. Okay. Há pessoas que o risco não se justifica. A liberdade que têm, por exemplo, de não saber quanto é que têm no bolso, mas saberem que
podem escolher um trabalho que é completamente diferente do que está na empresa. Certo. Se calhar na questão de freelancing é mais a parte da independência, certo? Agora trabalhar para uma empresa é isso que se escolhe os clientes. Podes escolher, depende. Há alturas em que dão-te a escolher. Eu, por exemplo, aqui na CBS, eu pude escolher que área queria trabalhar, mas eu acho que normalmente como primeiro trabalho Pois, não, agarra-se o não que- acho que provavelmente não será o que irá acontecer. Ok, muito obrigado. Nada. Acho que não temos mais questões. Pedro, novamente, muito obrigado por teres participado. Já estamos um bocadinho para além do tempo que eu tinha definido. Eu espero não estar a contrariar aí os teus compromissos que tens a seguir. Agora vou saltar para a stand-up, que é basicamente a primeira coisa que se faz no dia, que é falar com a tua equipa, ver quem é que está empancado com alguma coisa e o que é que vais fazer no dia e siga. Mas não falamos em nada destas cerimónias, fica para uma próxima. E pronto, olha, espero que tenha servido de alguma coisa e outra vez contactem-me se precisarem de alguma coisa. Foi um prazer, obrigado pela oportunidade e espero que tudo corra bem. Esses projetos, gostava de ver esses projetos depois. Pedro, muito obrigado então novamente. E pronto, acho que podemos ficar por aqui. É isso. Um grande abraço para aí e até à próxima. Usem máscara, pá. Está quase. Lá. Um abraço a todos, ok? Um abraço, Pedro. Até à próxima. Tchau. Obrigado, tchau.